E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainara Xavier e eu sou engenheira civil. Eu sou Rodney Viana, engenheiro civil, e hoje nós vamos conversar com o engenheiro Matheus sobre construções de casas de alto padrão. Show, isso aí, galera. Eu sou o engenheiro Matheus, como eles já falaram aqui, vai ser um prazer bater esse papo aí com vocês, né? E com a galera também. E bora! Estamos aí para falar sobre alto padrão, sobre como construir, o que aparecer na mesa aqui. O nosso foco do podcast é muito a parte de conscientização, trazer as informações que a gente tem conosco para que você evite custos, evite acidentes, evite tudo. Evite esses problemas, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouco dessas tendências, das vivências do Matheus pra gente poder conseguir dialogar e ficar, assim, num bate-papo muito bom. Matheus, nós sabemos que a sua trajetória na engenharia civil ela é muito sólida. Uhum. O que você tem para falar para a gente desde que você começou? Quais foram os seus maiores desafios? Tá, legal. O que acontece? Eu acho que eu tenho uma trajetória muito heterogênea, assim, passei por muita coisa diferente, né? Construção predial, construção residencial, construção de obra pública, praça, escola. E o que acontece? Eu acho que eu fui meio abençoado, assim, né, pelo destino de começar muito cedo. Então, logo ali no comecinho da faculdade, eu já comecei sendo um escravo de uma construtora, não era nem estagiário, eu era um escravo. Eu ia dizer um escravo remunerado, mas eu era um escravo mal remunerado numa construtora. E era assim, de 7 às 5, e fazia faculdade à noite. E, cara, eu saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa meia-noite, no outro dia às 5 da manhã, tinha aula sábado. E foi um período ali de engrossar o couro, sabe? Daí eu acho que isso é muito importante para quem tá começando, porque a galera que pula esse sofrimento ali no começo da faculdade, chega no final... Ele também não vai dar conta do sofrimento que vai acontecer depois. Exatamente. E aí vai piorando, né? Então, eu peguei uma bagagem muito boa com esse sofrimento todo na faculdade, só que aconteceu uma coisa peculiar, que eu formei na pior época possível da construção, que era uma época, aquela do impeachment, né, da Dilma, e Lava Jato tinha quebrado todas as grandes construtoras, e a gente vive num ecossistema onde as pequenas meio que estão ali vivendo das grandes. Então, o setor da construção estava muito ruim e não tinha emprego, assim. Então, eu, sem querer, precisei abrir uma empresa. Fui virar autônomo mesmo. Mandei fazer um cartãozinho de visita, assim, ó. E, bom, agora, de um dia para o outro, eu era um empresário da construção civil. Eu tinha um cartão de visitas, tudo que eu precisava. Depois que tem um cartão de visitas, virou empresário. Acabou, ninguém eu fiz segura. Um logotipo no PowerPoint, entendeu? Achei que tava bacana, botei meu número e distribuí aquele negócio. Por incrível que pareça, de porta em porta, assim, no meu bairro. Foi assim que eu comecei. E, enfim, uma dificuldade atrás da outra, mas, cara, eu acho que a consistência, com o passar do tempo, vai firmando as pernas. É aquela frase, né? Melhor feito do que um bem feito. Exato. Do que um não feito, do que perfeito. Exato. E é assim que começa. Isso aí, a maioria das pessoas começa assim, né, Matheus? Total. Eu passei pela mesma coisa que você, no quarto período da faculdade. Eu, do nada, uma pessoa me chamou para trabalhar com ele. Falei, vamos montar uma empresa. Fiz um cartãozinho e começou dando certo. Exatamente. Eu já comecei na construtora. Fui igual você. De 6 horas da manhã até 9 horas da noite, ficar de concretagem. Comecei como auxiliar. Então, ficava assim, o dia todo e voltava de novo. E a obra longe e voltava. Era assim, caótico. Aí depois eu peguei e abri a empresa. Eu já comecei um pouquinho já engrossada ali. O legal é o seguinte, o que faz você dar certo ou não é a habilidade técnica, entendeu? Puxa, eu fui lá e eu trabalhei um ano com predial, sei lá, tinha proteção na laje, não é isso, cara. O que faz dar certo é uma habilidade humana, é a persistência, né? Disciplina. Então, esse saber lidar é o tipo com as pessoas também, né, Matheus? A parte pessoal é bizarra. Então, eu tô com a mesma equipe há 12 anos. Então, assim, se você tira a minha equipe de mim hoje, eu perdi 70% da minha potência de realizar as coisas. Mas então, é importante também falar que, tipo assim, a tendência é você criou um vínculo com a sua equipe. Claro. Valorização, então a probabilidade de você perder essa equipe pro mercado é nula. É muito baixa. Muito baixa. Porque os caras gostam de trabalhar comigo porque entra na gestão pessoal. Então, eu conheço
gestores que vivem espanando a equipe, então rotatividade absurda de pessoas, né? O turnover é muito grande. Muito alto. Muito, então na hora que você vai costurando essa sequência de habilidades básicas, que é o quê? Saber conversar, pagar em dia, ser persistente nos seus projetos. É o básico perfeito, né? Cara, exatamente. E aí você deixa o fator tempo fazer o resto. Então, tem que ter o fator tempo também. Eu acho que a gente precisa colocar isso na mesa por conta do seguinte. Hoje, sei lá, na minha época eu me comparava com os caras da minha sala da faculdade, né? Ou com os caras enfim, que estavam turmas à frente. Enfim, o meu raio de comparação eram pessoas próximas. E hoje, a galera se compara comigo, com outra pessoa do Instagram, com a pessoa do YouTube, e acha que ele é um fracassado, porque ele não tá fazendo, não tá acontecendo. Cara, tem um fator tempo para maturar as coisas. Tudo é um processo. Isso aí. Uma obra é um grande processo de 1 ano, 2. Então entra na obra, realiza direitinho e deixa o tempo. Né? Aprende a parte técnica, aprende a parte de gestão. É importante isso que você falou, porque é o seguinte, as pessoas elas não estão tranquilas para passar pelo processo. Sim. Porque você se tornar um engenheiro ou um construtor, você precisa passar pelo processo. Processo técnico, processo de gestão, ter um entendimento. Então, por exemplo, você pensar assim, o Matheus de 10 anos atrás teve 10 anos de chão para poder chegar e conseguir uma visibilidade ali nas redes sociais, trabalhar melhor com marketing, tudo. Então, tipo, é um processo. Nossa, total. E quantos cursos que você já fez? Quanto tempo que você já estudou? Exatamente. Quantas coisas que já aconteceu para você aprender nessa trajetória toda? E hoje as pessoas, como você falou, elas pegam o Matheus e quer ser o Matheus. Em vez de pegar e se espelhar no Matheus e ver o que ele fez para dar certo e construir sua trajetória no meio do caminho. E eles já querem começar... Pega no primeiro andar e já aperta o botão do elevador e vai por último. Não tem como fazer isso. Tem como. Então é passo a passo, né? Sim, você vai ficar um tempo muito grande construindo a base para você crescer, né? Então, você pega, por exemplo, o Warren Buffett, né? Ele é o maior investidor do mundo, só que, 70% da fortuna dele foi feita depois de 70 anos. Porque é exponencial. Ele precisou de toda uma vida investindo, né? E assim a gente. Você está investindo, igual você disse, concursos, você vai, faz treinamentos. Às vezes você não consegue aplicar na hora, mas isso está indo para uma prateleira mental. Sua experiência na Encamp, lá, na não sei onde. Você está guardando tudo em prateleiras e quando você menos esperar, você está somando grandes blocos de conhecimento na sua cabeça. Pô! E aí é exponencial o crescimento. Então, hoje eu uso coisas assim, habilidades de arte, que eu pensei que eu nunca ia ter, eu gostava disso, marketing, relacionamento interpessoal. Chega um momento que você começa a agregar tudo, né? Só que você precisou de um tempo para construir o subsídio, sabe? Então, cara, tem momentos da vida, né? 10, 15 primeiros anos, você vai estar formando base. Muito difícil. Você falando isso me veio na cabeça, porque eu fico colocando como se fosse várias prateleiras na minha cabeça. Eu vou em cá, faço um aprendizado, coloco aqui. Sim. Aí, em algum momento, eu falo, nossa, tem essa parte aqui da prateleira, deixa eu pegar para eu poder utilizar. Exato. Mas, realmente, tudo é um aprendizado, né? Exatamente. Eu tava lembrando outro dia de um curso que eu fiz sobre aprovação de projetos na prefeitura. Eu nunca mexi com isso. Vou fazer, sabe? Tô à toa, não tinha criança em casa ainda. Vou fazer. Foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha carreira. Só que eu não percebi naquele momento. E outro dia eu tava dialogando de igual para igual com um arquiteto, assim, sobre... Eu falei, cara, de onde... Deixa eu dar uma rebobinada. De onde que eu sei? Eu falei, cara, foi aquela semana que eu passei estudando esse negócio. E... se eu não tivesse feito aquele curso, que foi do nada, e eu nem vi aplicação na hora, eu não tinha sedimentado esse conhecimento. Outra coisa, eu tive um dos piores empregos da vida, era um chefe mala pra caramba, eu me senti horrível, eu ia trabalhar, fiquei lá 8 meses só numa empresa péssima, eu entrava no elevador e me sentia angustiado de estar indo pra trabalhar, nunca senti isso, mas era um conhecimento que foi super curto, 8 meses, mas eu uso ele até hoje, que era um conhecimento que eu não tive em obra, e era um escritório de gestão. Então, muita coisa lá do curso vem a base teórica foi ali, que eu só passei, odiei e superei aquele negócio. Mas, cara, ficou uma base, sacou?
Então é isso, você vai formando bases que vai pavimentando o Isso caminho. que você falou também é legal, porque eu fiquei 6 anos em construtora. Dos 6 anos eu passei pela incorporação, que é a prospecção de terreno, aprovações, fui para projetos e fui para obra. Então, tipo, eu peguei do início ao fim. E isso, pra mim, todos os desafios que eu enfrentei lá me tornou a engenheira que eu sou hoje. Porque se você não passar pelos processos e não conseguir estudar as coisas, não adianta. Não adianta, você não vai pra frente, você volta. Isso aí. E a gente tem que passar por esse processo porque, igual você falou, a gente não precisa de saber de tudo e não precisa de fazer tudo, mas a gente tem que ter o conhecimento de um pouco de cada coisa, até para você gerenciar a sua equipe, direcionar as pessoas para o lugar certo, até mesmo para você saber do seu colaborador aonde você pode alocar ele melhor, onde ele se dá melhor naquele processo ali. Exatamente. É isso aí. Ô, Matheus, conta pra gente, assim, qual foi o maior desafio que você passou, assim, na sua carreira, que mais te marcou ali? Nossa, são tantos, mas eu acho que foram as quebras, assim. Quebrar não é fácil. Não sei se vocês já passaram por isso, mas assim... Morro de medo de passar por isso, juro por você. Sério, eu morro de medo de quebrar. Eu fico assim, putz, se eu quebrar, o que eu faço? Forma, cara. Só que a quebra, ela é um acelerador de aprendizado. Talvez, assim, você aprende numa experiência só o que se aprenderia em conta-gotas numa década. Então, por exemplo, uma das vezes que eu quebrei foi quando um cliente não me pagou uma parte do contrato. Bom, então eu terminei a obra, tinha uma parcela pós-obra, o cliente inventou um monte de problema para não me pagar o finalzinho. E assim, foi num momento super delicado da minha vida e tal. Minha filha estava nascendo, tinha nascido, só que ela nasceu, ficou um tempo na UTI, então eu nem corri atrás de receber a grana. Eu estava vivendo um outro problema maior. Só que juntou uma coisa com a outra e foi o fundo do poço total. Então, assim, aquilo ali me deu iluminação, né? Para eu resolver problemas de contrato, para eu resolver problemas de fluxo de caixa, que eu nunca talvez teria resolvido se não fosse estruturar aquela mesmo, experiência ali. Cara, eu estava recebendo errado do cliente, não é assim que eu cobrava. Como é que isso é um problema contratual, certo? O cara te dá um calote, pô, o contrato estava mal amarrado, entendeu? Enfim, aprendi da pior forma possível, mas aquilo ali foi um momento que eu não tinha dinheiro para comprar fralda, entendeu? E isso marcou demais, assim. Então, eu vivo morrendo de medo de voltar também para essa posição, como você disse. Mas eu acho que se eu voltasse hoje, e é uma possibilidade, né? Lógico, eu não volto igual, porque você volta com outra cabeça, né? E eu acredito, Matheus, nesse contexto que você está falando, que você não quebrou. Não sei se você conhece o Geraldo Rufino, ele sempre fala assim, que você perdeu dinheiro. Quebrar é quando você perde a esperança e não consegue correr atrás. E isso aí foi uma alavancagem na sua carreira para te impulsionar mais. Eu tenho isso comigo, eu já perdi muito dinheiro nesse negócio de construção civil, já perdi muito. E todas as vezes eu via aprendendo. Várias vezes eu cheguei para ele e falei assim, não, quebrei, o que eu vou fazer agora? E aí eu escutei essa frase dele, que a gente não quebra, você só quebra quando você desiste. E no caso que você não desistiu, só perdeu dinheiro. O dinheiro vai e ele vem, né? Tempo todo. Só que a gente vai ficar mais esperto também, né? Você não pode admitir como normal, vamos lá e eu vou quebrar algumas vezes durante o caminho. Não, pera aí, cara, né? Você vai se estruturar para isso não acontecer, né? Então, hoje eu sou mais sagaz, assim, para isso. O meu dinheiro pessoa física não entra na construção, né? Então, eu construo com o dinheiro de outras pessoas um sistema de investimento, porque a gente vai começando a blindar, né, a sua vida pessoal para não sofrer com os sofrimentos do trabalho, né? Sim, esse é um erro muito grande, né, da maioria dos empreendedores, é isso, misturar o dinheiro do PJ com a pessoa física, né? Isso exatamente. Um erro assim, gigantesco. Exatamente. Matheus, para quem tá começando agora a construir casa, assim, o que você daria de dica para essas pessoas não errarem, sabe? Vou construir minha casa agora.
que você fala assim, olha, vai por esse caminho, faz dessa forma que você vai economizar e coisas do tipo? Tá. Vamos lá, enumerar aqui algumas coisas importantes para as pessoas saberem, né? Maior parte das obras que são começadas, elas são começadas fora de uma realidade financeira. Na real, a pessoa não tem condição de terminar aquela obra, ponto, tá? Então ela tem disponível, sei lá, 800 mil, e aquele projeto ali é um projeto de 1,5 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão. Então ela já entrou na obra, devendo para a obra, tá? É um projeto inexequível com a grana que ela tem. Só que isso quase sempre acontece, tá? Muito difícil alguém projetar uma casa ou, enfim, contratar uma planta e a planta nascer dentro das condições da pessoa. Muito difícil. Não vai acontecer. Só que o mais comum é a pessoa nem saber disso. Na prática, ela vai começar a obra e descobrir no meio do caminho que ela não consegue terminar, tá? Então, enfim, quando você está numa situação dessa, para mim, essa é a origem de todos os problemas na construção civil. De todos. Por quê? O cara que está pressionado pela grana, ele vai contratar uma mão de obra que não é legal, e isso tem uma cascata de consequências. Ele não vai comprar o melhor material, isso também tem uma sequência de problemas. Ele vai investir numa parede legal, numa textura legal, mas na hora de fazer o chapéu lá em cima, que protege todo aquele trabalho anterior, ele não vai ter a grana, vai botar um negócio ruim, mal instalado, porque ele chega pressionado por dinheiro do meio da obra para frente, onde ele está finalizando. Então, é um cenário de técnicas ruins, materiais ruins, mão de obra ruim, porque não teve grana. Para mim, esse é o grande problema. Se você tivesse grana o suficiente, você fazia a sua casa do bom e do melhor, certo? Então, vamos lá. Vou construir uma casa, como é que eu não vou entrar no pior cenário possível? Ajusta o que você pode pagar com a planta. Ponto. É claro que parece simples numa frase, é um conceito simples, mas tem método aí para você fazer isso. Mas eu diria que esse é o caminho, tá? Tenho X para fazer, eu quero trazer isso para conversa com o arquiteto, eu quero trazer isso como marco inicial do meu projeto. Cara, como construir dentro de X e não deixar isso escapar. Eu acho que esse é o coração de uma obra bem feita, que ela teve a grana para fazer bem do começo ao fim. O que eu acompanhei, assim, durante minha trajetória em construtora e fora de construtora, às vezes, a falta de conhecimento de custo. Não só da pessoa leiga, mas também dos arquitetos. Eu falo assim, 98% dos arquitetos que eu tive contato, eles não tinham noção de custo daquilo que eles estavam implantando no projeto deles. Total. Então, condomínios extremamente grandes, iam lá e colocávamos coisas que... Cara, peraí, você sabe que isso aqui custa 80 mil reais só um negocinho desse? Sim. Faz diferença ter? E aí, quando você vai pra casa, aí você fala assim, pô, 80 mil já... estoura o orçamento. Então, eu vejo que, às vezes, essa falta ali de conhecimento de custo também pode impactar muito nisso que você falou. Sim, essa falta de conhecimento, ela vem de todo mundo. A pessoa que está contratando o projeto não sabe quanto é para fazer uma casa. O projetista, que quase sempre é um arquiteto, também não tem a menor noção do que ele está desenhando. E a fórmula para a coisa terminar mal é isso aí. Eu contrato um negócio que eu não sei, o cara me vende um negócio que eu não sabe e vamos torcer para dar certo, começa a obra aí, vamos ver onde vai dar e a gente sabe onde vai dar, né? Isso é um perigo, né, Matheus? Isso é um perigo. E falando, Matheus, de materiais, o que você indica para os nossos ouvintes para que isso não aconteça nas obras dele em relação de material, o que comprar, aonde economizar, o que pode fazer? Legal. É importante a gente ter a consciência do seguinte, não existe milagre orçamentário, tá? Se você fez uma casa de tantos metros, ela vai custar proporcional àquilo ali. Ah, mas eu quero um estilo rústico. Cara, não interessa. Ah, eu vou comprar os acabamentos numa liquidação. Não interessa. Então, você tem uma faixa de valores proporcional ao tamanho do que você está construindo, né? Quando você ajusta o acabamento, que na mente das pessoas é o que simplifica o custo,
Na realidade, você está simplificando uma fatia pequena de todo o custo daquela metragem, porque você continua tendo laje, continua tendo impermeabilização, continua tendo elétrica, continua tendo o resto. Então, um acabamento simples ainda é um acabamento e ele é só um pedacinho da grana que você eliminou. Então, primeira coisa para a pessoa não errar, não existe um material mágico, uma fórmula mágica, mas é um bom começo a pessoa acertar a dimensão da casa, pô. Porque se a pessoa tem grana para fazer 300 metros e o projeto é 400, é o que mais acontece, não tem o que volta essa conta. Não tem. Então, mas é 100 metros de área muito simples, é 100 metros de área rústica, é 100 metros de uma tinta simples. Cara, não adianta. Então, eu digo que as pessoas têm um poder de metragem. Eu tenho poder de metragem de 300 metros. Cara, quanto custa o metro? Faz uma pesquisa básica, pô. Então, por exemplo, eu construo casas hoje, estão girando em torno de R$6.000 o metro quadrado de construção. O padrão mais simples vai ser a partir de 4, talvez. Cara, organiza a sua casa em torno desse número, um número da sua região, do padrão que você escolheu, e as chances de você conseguir fazer uma coisa bem feita tá ali, tá? Você percorreu 70% do caminho. Porque se você errou na dimensão, não tem um sistema construtivo que vai tirar custo, um padrão de acabamento que vai tirar custo, não existe isso. Então, errou na dimensão, acabou, tá? Então, é um dos pontos-chave, assim, tá? Principal, né? Um dos pontos principais. Quer complementar? Esse ponto que você falou, Matheus, ele é muito interessante porque 99% das pessoas caem nesses erros aí. Total. Elas querem economizar no revestimento, quer economizar no chapéu de muro, igual você falou, Sim. Mas aonde elas têm que prestar mais atenção, que é na fundação, na hora de fazer, igual no seu curso lá mesmo fala, que a fundação é o custo maior da obra. E as pessoas, normalmente, elas não prestam atenção nisso. Sim. E aí uma obra de 300 metros, igual você falou aí, cai para 400 metros, o custo ele sobe, tipo, gigantesco, né? Um custo muito grande em relação a isso. Os pontos-chave são o seguinte, olha para você ver, né? É interessante isso. Às vezes a pessoa tá com a grana limitada e ela pega um terreno que vai consumir talvez 10% vai de 0 a 20 metros de declividade. Aqui em Belo Horizonte, facilmente, quando você bota na balança, 10% do custo de uma obra foi em consequência do terreno. Ou para tirar terra, ou para pôr terra, ou para fazer muro de arrimo, etc. Cara, se a pessoa escolher um terreno que facilita a vida dela, meio caminho andado. Aí tem umas coisas assim, por exemplo, uma casa relativamente ok, porém uma baita piscina. Tem piscinas que puxam uns 20% do orçamento, né? A pessoa não tem a grana, sacou? Então, tem que ir, sabe, uma fachada de vidro. Uma metragem de vidro, metragem quadrada de vidro, ela vai ser 10 ou 11 vezes mais cara do que uma metragem de parede. Você quer que tem numa parede? Tijolo, reboco, pintura. Compara isso com vidro. Então, em vez de você ter um plano desse aqui, assim, ó, de parede, se você tivesse um vidro aqui, ele teria custado 10 vezes mais caro. 10 vezes mais caro só na construção, porque dependendo da decoração, você ainda tem que entrar com a cortina, que é o mesmo tanto, certo? Se você for somar uma coisa com a outra, é 20 vezes mais caro do que uma parede comum. Então, são detalhes, assim, que a pessoa só aceitou na hora do projeto nascer e ela, cara, não criticou isso, não sabe, nem passou pela cabeça. E o papel aceita qualquer coisa, né? Você coloca no papel lá, aí mostra para o cliente aquele 3D maravilhoso e ele fica deslumbrado com aquilo, mas na hora de executar, o dinheiro não dá para fazer aquilo. Sabe uma coisa legal que eu tô vendo no mercado? Eu trabalhava na primeira consultora, eu passei na MRV e na Encamp, trabalhei com ambas essas áreas. Eles estão implantando muito no mercado agora a parte de concepção de projetos integrada. Então, a parte da engenharia, ela desenha o projeto junto com o arquiteto desde o estudo de massa. Sim. Então, isso faz, assim, uma diferença enorme para evitar contenção, movimentação de terra excessiva, bota fora. Então, quando você faz uma análise considerando estrutural, elétrica, hidráulica, tudo ali, você já começa a filtrar demais para quando chegar nos complementares. Exatamente. Ou seja, é a fase que você vai economizar, é ali. Esse é o momento de reduzir custo. É na hora que você está desenhando o que vai ser construído.
Na hora de você estar executando o que está desenhado, acabou. Você está comprometido com um projeto que pode ser um projeto caro, certo? Então, na hora de você sentar e desenhar o projeto, é esse o momento de você adotar soluções baratas, né? Então, um exemplo básico. Vamos lá. Quero economizar na minha obra, na estrutura. Vamos lá. Então, vou comprar o vergalhão, beleza? Então, tem um fornecedor que me vende o vergalhão a R$10 o quilo, outro me vende a R$ 9,80, outro me vende a R$10,05, beleza? R$10 o padrão. Você ir lá e arrancar alguns centavos no quilo é legal, faz parte. Só que, às vezes, o seu projeto ele está gastando 4 toneladas a mais de vergalhão do que precisava. Só de você ajustar o projeto. Então, não faz sentido, às vezes, até você pensar... Eu nem sou o cara mais cotador de preço quando eu estou executando obra, não, entendeu? Pelo contrário, deveria fazer mais isso. Eu compro no cara que é o meu amigo e... Cara, eu detesto cotar preço. Mas eu sei que o meu projeto ele tá tão enxuto, eu matei o jogo ali. Eu tiro cada tonelada de vergalhão que não é necessária no projeto. Quando eu vou executar a obra, se eu comprar bem, tá legal, entendeu? Então, a gente economiza não é enquanto tá fazendo a obra, é aqui na parte da concepção. Concepção é importante demais. Demais. Né? É aí que você ganha o jogo. É aí que você ganha total, assim, economia da sua obra tá na concepção do seu projeto. Exatamente. E, inclusive, não só na concepção, você precisa fazer um projeto. Nossa. Porque imagina, isso, né? Vamos fazer uma obra sem projeto, tem esse ponto. Ainda estamos falando de um país que as pessoas vão no saco do cimento mesmo e risca aí a plantinha. Meu Deus. Não, eu tô lembrando aqui da imersão que a gente teve. E aí alguém perguntou assim: você acha que eu preciso contratar um arquiteto ou um engenheiro? Eu olhei e falei, meu Deus. Ao nível de consciência do mercado, né? Infelizmente bizarro, é gigantesco. É muito bizarro. Como no meu caso eu mexo muito com reforma, a maioria das pessoas não querem fazer. Não querem fazer um projeto. Só que como que você executa uma coisa sem projeto? O projeto é a mente da pessoa. No início, eu até executava. Só que eu vi que começou a dar muito problema, porque a pessoa não sabe o que ela quer, você não sabe o que tem que executar, aí você faz, chega no final, não gostei, não é assim que eu queria, não. Eu falei, mas foi você quem pediu. E aí eu comecei a ver. Até a gente, de início, a gente falha muito nisso. Sim. E hoje não. Tudo que eu tiver que fazer, se não tiver um projeto, eu não faço. Exatamente. Olha, manda pra outra pessoa fazer, o cliente que não tá com a boa vontade de contratar um projeto, ele não é seu cliente, pô. Ele não é o cara técnico, ele tá afim de confusão. Isso você falou muito na imersão, no Obra Acelerada. Você falou sobre escolher o seu cliente. Exatamente. Você tem que saber quem é o seu cliente. Se você não souber, você vai aceitar qualquer coisa. Você bate na tecla dos seus valores, bate. A rede social ajuda muito nisso, porque você está evangelizando o cara antes dele te ligar, te mandar um WhatsApp. O cara já tá comprado em quem você é. Mas assim, mesmo quem não tem rede social, você faz um muro em volta de você e fala, esse aqui é o meu território de valores. Se quiser bem, se não quiser, tem outra pessoa que vai atender. Tem outra bem, mas é isso aí, cara. Exatamente. Né? E normalmente a gente volta para consertar o serviço dessas bênçãos que fazem. Pois é. Eu peguei uma casa para fazer, uma reforma de uma casa no Planalto. Aí a cliente... Legal. Naquele condomínio lá, não? Não, é uma casa mesmo, uma casa simples mesmo. Legal. E a senhora estava querendo fazer o segundo andar da casa. Aí nós demos o orçamento para a senhora, deixamos tudo bonitinho. E ela achou caro. E me pediu um desconto. E achou um senhor lá que fez para ela para quase a metade do preço. Nossa. Ela veio me pedir o desconto. Eu falei, olha, infelizmente eu não consigo cobrir isso. Pode fazer com ele. Deixei o meu cartão com ela. Feliz lá. Deixei o meu cartão com ela. Falei, olha, se a senhora precisar... Aí a mãe é ela, Rodney, tudo bem? Então... Justamente. Eu tô olhando aqui, quebrou isso e aquilo. Deixei um cartão com ela. Meu cartão, falei, olha, se a senhora precisar de alguma coisa, para fazer uma vistoria, alguma coisa para ver o que o rapaz tá fazendo, me chama que eu venho aqui e olho pra senhora, não tem problema não. Foi questão de 15 dias. Nossa. O rapaz, ele não fez o escoramento da casa, não fez nada, arrancou as paredes e a casa, ela cedeu. Caramba, cara. O telhado da casa, a laje, ela cedeu.
Aí tivemos que alugar macaco hidráulico, levantar a casa, fazer reforço estrutural. Ficou mais caro do que fazer tudo. Ficou mais caro do que, ficou tipo uns 40% mais caro do que o valor que eu tinha passado para ela do início, mais um monte de coisa que o cara deixou para trás, tipo, jogar fora. O dinheiro que ela já tinha pago pro cara de entrada. Então... Caramba, hein? O cara sumiu, né? Sumiu. Certeza, cara. Lógico. Na hora, você nunca mais acha. Lógico. Não, esquece. E cai nisso que você falou, a importância de você escolher as pessoas que você quer trabalhar e saber quais são seus valores, aonde você quer estar, o que você quer fazer, porque dependendo da pessoa que fosse falar, não, eu consigo fazer por isso, eu vou fazer. Exato. E aí o cara não ganha dinheiro, trabalha de graça e arruma problema pra cabeça eterno. Agradecer ao Matheus por evangelizar os clientes, que eles precisam de projeto, precisam de profissionais competentes. Cara, você acredita que outro dia um cara me mandou um vídeo, falou assim, Ô, Matheus, um seguidor aleatório mandou um vídeo pelo Instagram mesmo. Olha só, eu vim aqui, tô aqui no lote com o cliente, olha o que ele me trouxe. Um calhamaço de folha de anotação de live. Olha aqui, como é que tem que fazer com o terreno, como é que tem que não sei o quê. Eu falei assim, caramba, cara, você acha que não? Mas tem a pessoa que tá ali na primeira fileira absorvendo o que você fala... E aumentando o grau de consciência na hora de contratar. Então, a galera que contrata aluno nosso, a pessoa leiga, né, falou, trabalhar para aluno seu é bom demais. Os caras vêm totalmente preparados já, entendeu? Eu tô fazendo uma obra para uma cliente minha que ela assiste todos os seus vídeos no Instagram. Ela, não, mas aqui, eu quero que você faz assim, porque o Matheus falou que é desse jeito. Eu falei assim, não, eu vou fazer desse jeito. Que legal, estamos criando uma religião. Isso é muito bom. Nossa, essa religião é boa, gente. Vamos todo mundo entrar nela. Isso é muito bom, que conscientiza as pessoas a fazerem a coisa certa. Sabe? É muito legal. Às vezes eu falo, Rodney, aqui, eu vi isso aqui, o engenheiro Matheus falou que é pra fazer desse jeito. Eu falei, não, pode deixar que é assim mesmo que eu vou fazer. Mas tem um ponto importante, é o seguinte, tem as postagens, mas você tem que entender também o contexto. Porque às vezes o que o Matheus tá postando é pro contexto que ele tá vivendo. Porque a gente vê muito isso na rede social. A pessoa vira e fala assim, olha, o copo de água tá aqui. O Matheus falou que ele é melhor tá aqui. Só que o do Matheus tem pé. O seu pode não ter um pé, entendeu? Então tem que ter também uma aplicabilidade. Do padrão da obra. Depende do contexto ali que a pessoa tá vivendo. O reforço estrutural, às vezes a forma que você tá fazendo é pro seu terreno, não para que aplica no dele. Então, esse tipo de filtragem também tem que ter, porque o pessoal fala assim, tá na rede social, tá certo, deixa eu fazer igual, mas não é 100%, né? Interessante esse negócio, essa visão, né? Como é que a mensagem, ela vai... Cara, ela vai propaganda, é muito legal isso aí. Caramba, vai dissipando. Cara. Eu recebo muita mensagem de pessoas assim, olha, muito obrigado, tal, só construí por sua causa, animei a começar a minha obra... Cara, é muito impacto. É muito legal isso aí. Não, isso é muito legal e até pra gente mesmo, engenheiros, porque eu aprendi muita coisa no seu curso. Aprendi muita coisa mesmo. Que como eu não construía, né? Sim. Não mexia com construção, então era coisa que eu nem prestava atenção, porque eu não precisava daquilo ali. Só que aquilo ali, na reforma, alguma hora eu uso. Sim. E eu não prestava atenção. Então isso ajuda muitas pessoas, desde o leigo até o profissional que já tá na área aí há muito tempo. Com certeza. Muito legal. Ô, Matheus, agora vamos perguntar um pouquinho assim, você tá migrando pra construção pra venda também, né? Exato. E conta pra gente, assim, um pouco do desafio que você enfrentou durante esse processo ali. Legal. E o que você recomenda pra evitar o erro, sabe? Já começar não errando. Entendi. Nossa, são tantas coisas. Vamos lá. A transição, ela é entre construir pra cliente e construir para mim, para vender, né? Essa que é a grande transição aí. Principal obstáculo, eu acho que é o capital financeiro. É difícil você levantar o recurso para você fazer uma casa para venda. Eu demorei muito fazer essa transição, porque eu estava me preparando financeiramente, porque, cara, não é só o dinheiro da obra. Se eu parei de prestar serviço para cliente, quanto tempo até eu vender essa casa? Minhas filhas continuam tendo que pagar a escola para elas, a vida pessoal continua, né? Cara, os gastos permanecem sem... IPTU, PVA, IPTU, tudo bem. Conta do escritório, funcionário, porque os funcionários que eu tinha aplicado nas obras dos clientes, eu tenho todo um custo interno de empresa. Agora, né, enfim, eu só vou remunerar, aliás, vou pegar, vamos dizer assim, entre aspas, o reembolso do que eu gastei com o meu funcionário quando eu vender a casa, pô. Por enquanto eu que estou bancando. Então,
fiquei nesse gap, assim, tipo assim, cara, preciso juntar uma grana pra começar a construir pra venda, E além de tudo isso, o dinheiro da obra, que eu não podia começar de maneira super simples, tá? Porque, tipo assim, eu já tenho a expectativa lá de 1.300.000 pessoas. Falei, cara, aí imagina. Todo mundo espera assim, eu vou construir uma caixinha de sapato aqui, cara. E tem que construir aquela mega casa. Não, e outra coisa, legal. eu tenho que, enfim, isso tem a ver com marca, né? Que você constrói, isso é marca pessoal, a marca da construtora, enfim. Já tinha que chegar chegando, uma obra super diferente e tal. Então, fiquei muito tempo para dar o passo inicial pela questão financeira. Mas hoje, é igual, enfim, a gente estava falando agora aqui, né? Antes de começar. Você tem que botar o pé na coisa para você perceber seu erro. Porque não adianta você ensaiar muito, ensaia, não começa, você tem que passar pelo processo para errar e filtrar no segundo, no terceiro, no quarto. E aí quando eu comecei, eu falei, cara, não era o que eu estava imaginando. Né? Eu já devia ter começado antes, porque o que eu percebi? Não faz sentido eu botar toda a minha grana numa casa para vender. Não faz mesmo. Tem que ir com um investidor ali, parceiro investidor. Tem que ter investidor. Ainda que eu tenha o dinheiro suficiente para fazer toda uma casa, tá? Eu tenho que pegar essa grana e diluir em 3, 4 casas. Porque eu estou diluindo o meu risco. E o resto você inserir aporte de fornecedor. Então, assim, para resumir essa história da transição de casa para venda, quem está pensando em construir para venda aí, não fica ensaiando, juntando grana, cara. Bota pessoas no projeto com você, tá cheio de gente com 100, 200, 300, não sabe o que fazer com isso, louco para entrar no mercado de imóveis, que é um mercado que está no imaginário do brasileiro. Então, não vai com o seu. Bota gente junto com você e você vai fazer fluir mais rápido, entendeu? Não, é muito difícil fazer prospecção de parceiro investidor, porque você tem que achar pessoas que realmente têm a verba ali e que querem investir naquele negócio. Uhum. Porque, dependendo da pessoa, tem várias, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, às vezes ela também não tem a clareza. Eu tenho uma técnica pra isso, sabia? Não, você podia me dar, porque eu tô assim, tô procurando parceiro investidor, galera. Tudo que você fala acontece. Tudo que você fala acontece. Porque eu tô aqui falando isso aqui pra vocês dois e o podcast vai pro ar, não sei quantas pessoas vão ouvir. Eu não vou nem boteco, mas se eu fosse num boteco hoje, eu falava na mesa do boteco, eu falo na padaria. Cara, a mensagem chega no ouvido que ela tem que chegar. Se é um plano interno seu, acabou. Então bota a coisa, fala aos 4 mundos, porque isso catapulta a realização. Você botar pra fora, bota. E outra coisa, bota com empolgação, porque o que faz o investidor vir é o seu brilho no olho. É a sua vontade, né? Cara, a sua vontade de fazer o negócio acontecer, cara. Na hora que você botar com energia, você vai atrair pessoas. Eu falo isso sempre. Todo lugar que eu vou, sempre, em qualquer lugar, eu dou um jeito de introduzir o que eu faço na mesa. Exatamente. Ah, não, eu sou engenheiro civil, eu mexo com reforma. Eu faço. Quantos clientes não vêm daí? Não, muito. Eu trabalho com patologia das construções, eu faço isso, eu faço aquilo. Porque se você não Oi, bom dia. Trabalho com reforma, tudo bem? Se você não fala, como que as pessoas vão ficar sabendo? Exato. Nem todo mundo obra acelerada com você. Botei 20 cartão dentro do bolso, sem entender do almoço, sem empresa. É isso aí. Falei, vamos outra tática que eu comecei a usar. Eu parei de entregar cartão. Fiz caneta. Caneta ninguém joga fora. Cartão todo mundo joga. Pega uma canetinha, toma uma caneta aqui, você tá precisando? Toma aqui. O cara fica com o meu número, o resto da vida dele tá lá. Sim. Enquanto a caneta não acaba. E uma caneta bonita. Não adianta você fazer qualquer caneta também que o cara joga fora. Faz a caneta legal. Fiz uma canetinha bonita, bacana, entrega pra pessoa, ele leva embora, não joga fora. E sempre que precisar, ele me liga. Legal. Eu não tenho cartão também, eu tenho só o Instagram. Mas também... Mas essa foi uma visão quando eu tinha 900 seguidores. Eu peguei uma casa de 2 milhões pra fazer pelo Instagram quando eu tinha 900 seguidores. Menos de 1.000. O cara me achou pelo Instagram, chamou por lá, contratou, aí, bom, trocamos o WhatsApp, mas o cara veio de lá, nenhum conhecido em comum, 900 seguidores. E já era uma filosofia minha daquilo ali ser meu cartão de visita, entendeu? E gerando valor, postando como faz, documentando rotina, olha só, eu tô batendo essa laje, vai dar certo por causa disso, tarará. Cara, chega alguém e te vê todo dia, você não precisa ter
1 milhão de seguidores. Precisa ter um cara que vai te contratar, que chegou pra te assistir ali, acabou. E pronto. Né? E pronto. O tráfego ajuda bastante Exatamente. essa parte de impulsionar publicações. Eu vi muita diferença, porque 90% dos meus clientes estão vindo pelo Instagram. Com certeza. Nossa, é muita gente que vai procurando, perguntando. Com certeza. Você vai tirando dúvida. Aí bom que você também filtra até pelo Instagram mesmo. Exatamente. O tipo de cliente que vai vir. Que aí você estabelece ali o padrão que você quer, né? Nas redes sociais. O Instagram, ele é potencializador. Aquele ali, a pessoa hoje, o profissional que não tiver ali dentro, Acabou. mostrando o seu trabalho, mostrando o que faz, fazendo a coisa certa, dando as dicas do dia a dia mesmo, igual você falou, o processo de cada coisa que tá fazendo, o cara não vai ser visto. Ele, hoje, eu vou fazer uma visita na casa de um cliente e ela fala, qual que é o seu Instagram? Ela quer olhar o que você tá fazendo. Exatamente. Ela não quer saber do seu... O Instagram virou um portfólio. É um portfólio É hoje. isso aí. A pessoa contrata por lá, ela passa a te acompanhar e ela quer confirmação. Eu falo assim, eu vou acompanhar esse cara aqui. Quem sabe esse cara vai fazer minha reforma? Eu quero começar daqui a 6 meses mesmo. Ela fica te monitorando para ver se identifica. A pessoa não contrata a sua empresa mais. Se você tá com Instagram institucional, isso não vira. É você, a pessoa te contrata atrás da sua marca. Então, isso vai criando uma teia de conexões absurda. Você não precisa ter... Cara, se você tiver 5 mil seguidores e trabalhar o conteúdo direitinho ali, o que é um conteúdo? Documentar a sua rotina, pô. Não precisa Aparecer inventar o que você todos tá os fazendo. dias. Mostra o que você tá fazendo. O conteúdo estou batendo uma laje, olha só. Estou passando fiação, olha só. Por que vai ficar bom? Por causa disso. Documenta. Zero atrito. Não precisa, entendeu? Virar um artista. Zero atrito. É o que você já tá fazendo. Você só vai mostrar. Com 5 mil seguidores, você tem a agenda lotada, não consegue dar conta. Com certeza absoluta, entendeu? É bizarro. Mas é isso. Muito bacana. Tem alguma dúvida também, audiência? Quer complementar? Matheus, só agradecer. Só agradecer mesmo pelo bate-papo. Muito por ter vindo, disponibilizado Foi um prazer o tempo. Legal. Porque esse bate-papo, assim, é muito bom pra gente também que tá na área entrando, principalmente eu, quero muito focar nessa parte de marketing, usar mais da rede social. A sua presença é muito importante pra gente. Legal. Sensacional. Então, e só te agradecer mesmo, porque, igual eu te falei, já te acompanho há muito tempo. Eu comecei a te acompanhar quando você fazia aqueles videozinhos no Instagram desenhando. E aí você foi dar uma palestra na faculdade que eu estudava. Aí na época até te mandei uma mensagem. Eu falei assim, pô, Matheus, eles mandaram. Você foi dar uma palestra lá, eu queria tanto ir, mas não consegui e tal. Aí você me respondeu com maior presteza, maior educação e tudo. Caramba. Comecei a te seguir daquela época ali. Foi levando, aí comprei seu curso, tô aprendendo muito com ele. Olha só, cara. Agora eu tô tendo a oportunidade de estar aqui com você e te agradecer também por isso, que o trabalho que você faz, além de ajudar nós como profissionais, ajuda os nossos clientes também, que as pessoas elas ficam mais entendidas do assunto e é o que você falou, né? Cria uma religião. As pessoas que querem fazer a coisa certa, da maneira certa, para que a gente, no final de tudo, entregue um trabalho adequado, correto, porque quando você tem tudo alinhadinho, bonitinho, não tem como dar errado. E brigadão mesmo por tudo aí. Show, tá tamo bom? junto aí. Obrigado. Sucesso pra vocês. Obrigada, viu? Valeu. Valeu.